Nunca nem vi. Matemática com Bruno BR. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem nos fala aqui é o Bruno BR. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o tema de hoje é Sistema do primeiro grau. Antes de mais nada, vamos começar falando sobre o que é um sistema e quando ele existe. E basicamente, um sistema existe quando temos duas equações, cada uma delas com duas variáveis que possuem o mesmo valor, ou seja, são equivalentes. Assim, temos que procurar uma solução que seja verdadeira para ambas, ou seja, uma solução comum. Um exemplo prático de como nós podemos fazer isso é esse aqui, ó. Dadas as equações 2x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1, quais os valores de x e y que satisfazem ambas as equações? Resolvendo isso de uma forma aleatória, eu poderia simplesmente procurar alguns valores de x e y que sejam verdadeiros para a primeira equação. Se eu fizer isso, gente, eu vou ter infinitas respostas, ok? Já que os números que quando eu colocar nesse formato, no caso, os pares de números que eu posso colocar nesse formato para que o resultado dê 5 são infinitos. Aqui eu selecionei só alguns deles. Por exemplo, quando x for 3, y menos 1, então 2x mais y vai ser igual a 5. Quando x for 2 e y for 1, quando x for 1 e y for 3, ou quando x for 0 e y for 5. Nessas quatro situações, 2x mais y será igual a 5, e aqui do lado está a prova para vocês verem. Ó. A mesma coisa eu posso fazer com a outra equação, procurar pares aleatórios que satisfaçam a subtração, x menos y igual a 1. E aí eu encontrei os seguintes pares, 5 e 4, 4 e 3, 3 e 2, 2 e 1, porque ambos vão ter uma subtração do x menos y igual a 1, e aqui novamente tem os cálculos para provar. Só que quando eu observo essas duas tabelas, eu percebo que tem um par ordenado, que é no caso o 2 e 1, que ele aparece em ambas, ou seja, esse 2 em 1 tanto é solução da primeira equação, como é solução da segunda equação. Dessa forma, nós dizemos que ele é solução do sistema que compõe as duas equações. Por quê? Porque esse par ordenado tanto é verdadeiro na primeira, como é verdadeiro na segunda equação. Só que eu vou toda a vida fazer isso? Criar tabelas e ficar testando? Claro que não. Isso aqui, dependendo da equação, pode ficar muito demorado e pode se arrastar por muito tempo. Logo, a melhor forma é utilizar uma das três formas de resolução de um sistema. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. A primeira forma é a substituição, a segunda é a adição, a terceira é o modo gráfico. Eu costumo dizer que a substituição é o coringa, porque ela funciona para qualquer sistema. A adição se aplica melhor em um tipo específico de sistema, que mais na frente eu vou falar. Já o modo gráfico você só faz quando realmente é obrigatório, já que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Começando aqui com a substituição, pessoal, vejam só qual é o procedimento. Nesse modelo, você vai isolar uma das variáveis na primeira equação e substituir o valor relativo dela na segunda equação. Já já vou falar o que é esse valor relativo. Para isso, siga os seguintes passos. Primeiro passo, isole uma das variáveis na primeira equação. Segundo passo, substitua o valor relativo na segunda equação. Terceiro passo, encontre o valor de uma das variáveis. No caso, aqui não foi a que você substituiu, a variável contrária. E, por fim, substitua novamente na equação que você isolou no começo, ou seja, vai pegar o resultado que você achou e substituir de volta no começo. Na prática, fica assim. Dado o sistema x mais 2y igual a 5 e 3x mais y igual a 10, você vai pegar a primeira equação, que é x mais 2y igual a 5, e vai isolar ou o x ou o y. Nesse caso, eu escolhi isolar o x, já que bastaria pegar o 2y, passar para o outro lado e ele viria negativo. Se eu quisesse isolar o y, além de passar o x, eu teria que passar o 2 também, certo? Agora, pessoal, que eu isolei o y, isolei o x, perdão, esse x igual a 5y menos 2 é um valor relativo. Como assim? Esse 5 menos 2y é o valor de x, só que não é o valor exato ainda, é um valor em função de y, mas já é o que eu quero. Por quê? Porque eu já posso pegar esse valor e partir para o segundo passo, que é substituir na outra equação.
Se eu isolei na equação de cima, eu vou substituir na equação de baixo. Então, onde tem o x, que eu destaquei aqui em azul, eu vou trocar pelo valor relativo, que é 5 menos 2y. Notem que agora o 3, que antes multiplicava o x, multiplica o 5 menos 2y. Então, aqui você aplica a propriedade distributiva. O valor que está fora do parêntese multiplica todos os que estão dentro. 3 vezes 5 fica igual a 15. 3 vezes menos 2y vai ficar menos 6y. E você repete o que já tinha, que é esse mais y igual a 10. Agora, eu vou resolver a equação do primeiro grau que foi gerada. Notem que eu gerei aqui uma equação do primeiro grau só com uma variável, certo? Que é a variável y. E eu vou para o terceiro passo, que é resolver essa equação para encontrar o valor de y. Sendo assim, eu tenho menos 6 mais 1 vai ficar igual a menos 5y. E isso é igual ao 10 menos 15. Já que o 15 está positivo, ele passa para o outro lado e fica negativo. 10 menos 15 também é menos 5. Daí eu tenho menos 5y igual a menos 5. Y é igual a 1, já que o número que está multiplicando passa dividindo. Agora que eu sei o valor de y, notem que y vale 1. Eu vou tentar encontrar o x. Como? Usando o quarto passo, que basicamente é pegar a equação do x que eu já tinha isolado na primeira, o valor relativo dele, e trocar o y pelo valor que eu achei. No caso, eu destaquei aqui o y em azul para vocês verem também. Eu vou trocar o y pelo número 1. Daí, x é igual a 5 menos 2 vezes 1. X é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Logo, a solução desse sistema é o par ordenado x igual a 3 e y igual a 1. Vai ficar solução 3 e 1. Notem que no par ordenado, o x sempre vem primeiro e o y sempre vem depois. O segundo caso é o caso da adição. Ele não é tão comum de ser utilizado, mas quando dá para usar é bem mais fácil. Nesse modelo, você vai somar as duas equações, no caso a equação de cima com a equação de baixo, a fim de eliminar uma das variáveis. Para isso, uma das variáveis tem que ter coeficiente numérico simétrico, que seria o mesmo número, mas com um sinal diferente, o sinal contrário. Por isso que eu falei que ela não é tão usual, porque ela só é indicada quando você tem esse coeficiente numérico com essa característica, certo? Para resolver ela, a gente segue os seguintes passos. Primeiro passo, soma as duas equações eliminando uma variável. Segundo passo, calcular o valor da variável restante. Terceiro e último passo, substituir o valor encontrado da variável restante em qualquer uma das equações para encontrar a outra que foi eliminada. Certo, gente? Na prática, nós temos aqui, x mais 2y igual a 5, primeira equação do sistema. 2x menos 2y igual a 4, segunda equação. Notem que quando eu olho para o y, na primeira equação, o coeficiente dele é 2 positivo. Na segunda, o coeficiente dele é 2 negativo. Logo, o coeficiente do y é simétrico. Numa é 2 e na outra é menos 2. Assim, eu posso usar o método da adição aplicando o primeiro passo, que é somar as equações. Notem que quando eu fizer isso, somar a equação de cima com a de baixo, eu vou juntar quem tem a mesma parte literal, ou seja, x com x, nesse caso seria o x mais 2x, que fica 3x. Y com y, nesse caso, fica 2x menos 2y, que cancela porque é simétrico. E quem não tem variável com quem não tem variável, nesse caso, 5 mais 4, que dá 9. Como tanto o 5 como o 4 estão depois da igualdade, eles ficam depois da igualdade aqui também. Feito isso, vamos para o segundo passo, que é encontrar o valor de x, que foi a variável que eu não cancelei. Se 3x é igual a 9, x é 9 dividido para 3, ou seja, x é igual a 3. O valor que está multiplicando sempre passa dividindo. Agora que eu sei que x é 3, eu vou para o terceiro passo, que é escolher qualquer uma das equações para substituir o x. Nesse caso aqui, gente, eu peguei a primeira, x mais 2y igual a 5. Mas se eu colocar na segunda, vai dar o mesmo valor, certo? Trocando x pelo 3, eu tenho que 3 mais 2y é igual a 5. 2y vai ser igual a 5 menos 3. Estava positivo, passa negativo. 2y vai ser igual a 2 dividido por 2, já que 5 menos 3 é 2, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Sendo assim, y é igual a 1. Então, esse sistema também tem solução x igual a 3 e y igual a 1. Por fim, temos o modelo gráfico. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas também é o mais bonitinho de todos. Vejam só como é que vai ser. Nesse modelo, você vai construir a reta suporte. O que é a reta suporte? É a reta que contém todos os pares ordenados que são solução daquela equação, certo? E aí você vai
construir a reta suporte de cada equação e verificar qual é o ponto em comum. Porque quando você traçar a reta das duas equações, elas vão se tocar em um ponto. Esse ponto comum é a solução do meu sistema. Para isso, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, encontrar 3 pontos da primeira equação e fazer a sua reta no plano cartesiano. Segundo passo, encontrar 3 pontos da segunda equação e também fazer sua reta no plano cartesiano. Terceiro passo, verificar qual é o ponto de encontro, ou seja, o ponto comum das duas retas no plano cartesiano. As coordenadas desse ponto serão a solução. Detalhe, para você fazer uma reta, bastam 2 pontos, mas eu aconselho que você use 3, porque com 3 a chance de errar é bem menor. Vamos ver aqui na prática como é que fica a solução desse sistema. Temos aqui, x mais y igual a 3 e 2x menos y também igual a 3. Primeiro, eu vou pegar a equação x mais y igual a 3 e eu vou substituir o valor de x por 0, 1 e 2 para encontrar quais seriam os valores equivalentes de y. No caso, quando x for 0, y é 3, quando x for 1, y é 2, quando x for 2, y é 1. Aqui do lado está o cálculo para comprovar isso, tá, gente? Daí eu vou pegar esses pares ordenados, 0 e 3, 1 e 2, 2 e 1, e vou marcar eles no plano cartesiano. Primeiro 0 e 3, depois o 1 e 2, depois o 2 e 1. Notem que eles ficaram bem alinhadinhos, logo basta eu fazer a minha reta suporte que passa por esses 3 pontos. Agora eu vou para a segunda equação, 2x menos y igual a 3, e vou fazer a mesma coisa, vou substituir os valores de x e encontrar o valor de y referente. Daí eu vou ter que quando x for 4, y vale 5, quando x for 3, y vale 3, quando x for 2, y vale 1. Os pares ordenados é 4 e 5, 3 e 3, 2 e 1. Caso você tenha alguma dúvida de como você vai escolher os valores de x e y, gente, o valor de x você escolhe o que você quiser. E aí você substitui o x e encontra o y equivalente. Eu só aconselho que vocês procurem números que estejam próximos da outra equação, para não ficar a reta muito longe uma da outra, certo? Feito isso, eu tenho aqui os 3 pontos, eles também se alinham, eu formo a reta, e notem que as duas retas se cruzam nesse pontinho aqui, que eu acabei de destacar em vermelho, que é o ponto onde x é igual a 2 e y é igual a 1. Sendo assim, esse ponto 2 e 1 é a solução do meu sistema. Para esse sistema, x é igual a 2 e y é igual a 1. Então foi isso, minha gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que têm dificuldade para resolver sistema. Eu sou o Bruno BR e essa foi mais uma aula de um conteúdo que eu nunca nem vi.